Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu vou conversar com vocês a respeito de mais duas saídas aí confirmadas de atletas que defenderam o Clube do Remo em 2023. Quero conversar também a respeito da situação do atacante Muriqui. Será que tem chances dele permanecer no Baianão para o ano que vem? E eu também quero conversar a respeito de eleições aqui com vocês, porque eu vou trazer aqui um assunto muito importante a respeito da importância do sócio-torcedor no pleito eleitoral. Vem com a gente. Eu já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição desse vídeo, utilizando o cupom Chaves Remista e também no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bom, queria começar aqui esse vídeo falando a respeito aí da situação envolvendo mais duas saídas do elenco atual do Clube do Remo, né? Que disputou aí a atual temporada de 2023. Um confirmou pela sua rede social e o outro rescindiu lá com o bid da CBF. Na primeira saída aí foi do atacante Fabinho, tá? Que chegou esse ano aí como uma promessa do ex-técnico do Clube do Remo, Marcelo Cabo. Ele que só tinha feito na carreira, o Fabinho tem 27 anos, só tinha feito 10 gols na carreira, né? E o Remo foi a equipe que ele mais marcou gols na carreira. Ele foi ali transformado, né? Improvisado como um centroavante. No Parazão conseguiu fazer alguns gols, né? Se não me engano, fez 6 gols no Parazão, foi 7. Fez um, se eu não me engano, na Copa Verde e fez um na Série C, né? Só que na principal competição do ano, que é a Série C, quando a gente precisou de um centroavante, né, a forma de qualidade do Fabinho ela ficou muito evidente, né, gente? E é isso que a gente critica e criticou, né, durante o ano, de mais uma vez o Remo ter levado, né, na questão da aposta algumas situações. O Remo passou o ano todo, né, procurando um centroavante. Improvisou o Muriqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. O Muriqui também ali, em certo momento da temporada, conseguiu nos ajudar. Mas como o Remo tratou essa posição e no final do ano ficou buscando, no final da temporada ficou buscando aí um substituto ou um camisa 9 mesmo, um centroavante, que o Elton chegou, o Elton que estava só com 3 jogos na temporada, o Elton chegou e conseguiu ainda fazer 3 gols. O Elton, que tinha 3 jogos no ano, conseguiu fazer 3 gols ainda. O Elton praticamente final de carreira aí, né? Conseguiu fazer 3 gols ainda, 2 deles muito importantes, né? Aliás, um deles muito importante, na minha opinião, que foi aquele contra o Manaus, lá na capital amazonense, porque se o Remo perde aquele jogo para o Manaus, ele estaria complicado na Série C, talvez entrasse contra o Altos precisando vencer, ainda com uma combinação de resultados, né? Porque a gente também não sabe como é que o Remo ia chegar para enfrentar o CSA fora de casa. Então, a gente batalhou o ano todo em busca desse centroavante. A diretoria quis apostar no Fabinho, né? Quis apostar no Fabinho e infelizmente a conta veio, né? Centroavante é uma posição que você precisa levar muito a sério no futebol. Além de ser uma posição que está cada vez mais escassa, né? É uma posição que você precisa ter um investimento para você ter qualidade. É muito raro, quase nada, você achar um centroavante sem gastar muita coisa. A não ser que você revele ele, né? Que você tenha lapidado em casa, como alguns clubes do Brasil aí revelam centroavantes criados nas suas categorias de base. E o Remo, nos últimos anos, tem tentado economizar nessa posição. Foi assim na Série B. Quando a gente mais precisou de um centroavante, durante a competição, tinha lá Edson, Cariús e Gorni. O Remo não quis investir no Salatiel foi embora e tá aí jogando Série B até hoje. No final da competição,
que a gente achou o Neto Pessoa, mas já foi tarde demais. O Remo foi rebaixado. Então, é um pensamento muito do que foi essa gestão do Benítez aí no futebol. Um pensamento pequeno, medíocre, fracassado, né? De uma posição muito importante. E o Fabinho representa esse pensamento aí justamente no 5º ano da gestão Fábio Benítez, tá? Então, boa sorte pro Fabinho aí. Não sei realmente se ele vai conseguir encontrar um clube de massa para dar chance para ele como a gente deu aqui, porque não é todo clube que brinca com o futebol como o Remo brincou nesse ano 2023, especialmente também nos últimos 5 anos, por isso que a gente acumulou fracasso atrás de fracasso. Bom, agora eu queria conversar com vocês também a respeito aqui, tá, do Jean Silva, que confirmou a sua saída aí do Clube do Remo nas suas redes sociais. O Jean Silva é aquele caso, né, gente, que muitos torcedores pediram a contratação dele desde a época da Série B também, quando ele enfrentou o Clube do Remo na época jogando pelo Operário. Ele foi lá pro Sampaio Corrêa, depois foi pro Vila Nova. Ano passado jogou no Figueirense, já caindo de rendimento, chegou esse ano pro Remo. E é mais um daqueles que a gente pode colocar na conta, que chegaram um pouco tarde aqui no Remo e que a gente tinha uma expectativa que pudesse render um pouco mais, mas não conseguiu, né? Não vou ficar aqui lembrando daquele jogo contra o Figueirense, culpando o Jean Silva, porque ele realmente sofreu muito com aquele erro, né? Mas, taticamente, individualmente, né, questão de qualidade, ele poderia ter ajudado mais a gente, né? Pela experiência dele, inclusive, no futebol. Então, boa sorte pro Jean Silva, que inclusive lá comentou, né? Até breve, aí, quando se despediu do Clube do Remo, não sei se um dia ele vai ter outra chance para jogar por aqui, de verdade. Queria rapidinho conversar com vocês a respeito da situação do atacante Muriqui, tá, pessoal? Porque, segundo o Liberal, tá, eles conversaram com o Muriqui aí se posicionou a respeito de uma possível renovação para o ano que vem, tá? E o Muriqui disse que esse ano, depois que o Clube do Remo encerrou as suas atividades, ele recebeu propostas de time de Série C e de Série B. Entretanto, ele preferiu optar, perdão, de Série C não, de Série B, tá? Porque Série C não podia. Time de Série B, ele foi procurado, entretanto ele optou por ficar sem jogar até o final do ano por conta do colégio dos filhos, né, por conta de ficar mais perto dos filhos aí que moram em Belém, tá? E por essa razão ele não vai jogar em nenhum clube até o final do ano. E disse que a diretoria o procurou na última segunda-feira para conversar sobre uma possível renovação, entretanto depende da situação eleitoral do clube, tá? Então, se a situação aí conseguir se reeleger, no caso, né? Conseguir continuar, já que o Benítez não vai concorrer, ele vai indicar alguém para a situação. Se a situação vencer a eleição, eles possivelmente irão conversar por uma renovação de contrato com o Muriqui, que esse ano deu entrevista, né, inclusive lá para o Sport TV, falando que por muito pouco ele não encerrou a carreira dele no final de 2022 e que o Marcelo Cabo o convenceu a vir jogar aqui no Clube do Remo, né? E que esse poderia até ser o seu último ano. Ele disse que está se sentindo bem ainda para continuar jogando e tem essa possibilidade de continuar no Clube do Remo para o ano que vem. E o que eu disse sobre o Fabinho, de uma certa forma, acaba se encaixando também para o Muriqui, porque o Muriqui ele começou bem o ano, com bons números. Entretanto, ele, em muitas vezes, foi sacrificado com uma posição que não era a que ele tinha que fazer. Em certos momentos, o Muriqui jogou até como meio-campista, cara, como camisa 10, né? Até sacrificando outros jogadores do time, né? Então, o momento que o Muriqui mais rendeu no time do Clube do Remo foi jogando ali como centroavante ou como um falso 9 ali, né, abrindo espaço para quem vem de trás. Porque o Muriqui é um cara inteligente, ele tem qualidade, mas também tem a questão da idade. Não tem como o Muriqui ficar jogando como um meio-campo ali, né? Mais longe da área. Inclusive, ele se prejudicou com isso, ficou muito tempo sem marcar, perdeu pênalti importante, inclusive, na temporada, né? E assim, não sei como é que vai ser esse planejamento de conversa com ele para uma renovação para o ano que vem. E se encaixar no salário aí, né? Se pagar um pouco menos para ele, não sei. Talvez seja aí uma opção para o ano que vem. Mas como um plano B. E não como um plano prioritário, como foi esse ano de 2023. Então, possivelmente, tá? Possivelmente, ele só vai continuar no Clube do Remo se for a situação. Se for a posição, acho bem difícil mesmo o Muriqui continuar, porque eles não têm muito contato aí com os atletas do atual elenco. Mas claro que vai passar também por uma avaliação do técnico Ricardo Catalá. Se o Catalá aprovar uma renovação de contrato com o Muriqui, com o Diego Ivo, com o Shoa, né, com outros atletas aí, creio que eles possam ficar. Mas eu não trataria isso como se fosse um plano A, né, aí de contratação. E sim trazer um centroavante mesmo, aquele que vai fazer a diferença, né, desde o início do ano.
Isso é muito importante, para depois a gente não ficar sofrendo, como a gente sofreu esse ano com o próprio Muriqui, em certos momentos improvisado, e também com o Fabinho, que não tinha a menor condição, né, gente? Foi apenas ali um sonho de Ícaro, né? Sem trocadilhos com o nosso zagueiro. Então, aí, segundo o Muriqui, ele entrou em contato aí com o Grupo Liberal, tem essa possibilidade para o ano que vem. Queria até que vocês comentassem aí o que vocês acharam do Muriqui nesse ano de 2023, se vale ou não uma renovação de contrato aí para 2024. Queria muito ler a opinião de vocês. Agora, eu queria entrar num assunto aqui que tem a ver com as eleições, né? Porque assim, né, pessoal, vocês sabem que nessa eleição do Clube do Remo, mais uma vez, o sócio torcedor não terá direito a voto. Só sócios remidos e proprietários que escolherão entre conselheiros, né, do Condel e o conselho diretor que vai eleger o próximo presidente. E assim, eu tenho conversado com muitos remistas, né, aí nas redes sociais, nos grupos também, que falam, né, sobre tocar nesse assunto aí, de que o sócio torcedor já merece, né, uma oportunidade para votar. O estatuto do Clube do Remo ele não permite hoje que o sócio tenha direito a voto, tá? Só para sócio remido e proprietário em dia, obviamente, tá? Eu fui pesquisar aqui na internet para saber quais clubes do Brasil, né, hoje têm essa condição do sócio torcedor votar. E eu achei uma matéria de 6 anos atrás, tá? Aqui na internet, do Resistência Azul Popular, que é um blog do Cruzeiro, inclusive, quando o Cruzeiro estava estudando aí essa mudança, né, para o sócio torcedor também ter direito a voto. E eles fizeram uma pesquisa aqui com alguns clubes do Brasil, e eu vou citar alguns aqui para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, o Atlético Paranaense, tá? São 3 anos lá para o sócio torcedor votar, ou seja, você tem que ficar pagando sócio torcedor durante 3 anos seguidos, tá? Para você ter direito a voto, tá? E se você quiser concorrer a um cargo dentro do clube, né, seja Condel, seja Codir, 4 anos pagando, tá? Então, 3 anos para você pagar o sócio e 4 anos pagando para você ter direito a ser votado. O Botafogo, tá? 2 anos pagando direto o sócio torcedor e ele não permite sócios torcedores concorrerem a cargos dentro do clube. O Fluminense, tá? Que tem aqui o plano de 1 a 2 anos, depende, né? De tempo para você ficar pagando o sócio ali, e ele não permite você concorrer a nenhum cargo dentro do clube. O Grêmio, 2 anos pagando direto o sócio torcedor, para você ter direito a voto, e depois de 2 anos também você pode concorrer a um cargo dentro do clube, né? O cargo de Condel ou de Codir. O Inter, 2 anos, 1 ano pagando direto, 2 anos para concorrer. E o Vitória da Bahia, 1 ano e meio pagando direto e 1 ano e meio também para concorrer. Então, alguns clubes do Brasil, isso aqui, galera, tá? Essa reportagem de 6 anos atrás, tá? E há 6 anos também atrás, eu encontrei aqui uma reportagem, né, do Mauro César Pereira, onde ele fez um estudo aí sobre o Fluminense, né? Abrir para os seus sócios torcedores votarem. Isso há 7 anos atrás, na verdade. Há 7 anos atrás, o Fluminense colocava em vigor essa questão do sócio ter direito a voto, o sócio torcedor ter direito a voto. Por que eu trago isso para cá também a respeito do Clube do Remo, né? Porque olha só, o exemplo do Fluminense aqui, isso em 2016, tá, pessoal? Em 2016, eram 5 mil sócios torcedores que tinham direito a voto no Fluminense. Imagine hoje como é que tá os números, como é que estão os números, né, do Fluminense atualizados aí para o sócio torcedor ter direito a voto. Imagine aqui em Belém se o Remo tivesse isso. Imagine, porque assim, o nosso sócio torcedor, né, quem paga o sócio hoje é um cara muito guerreiro, um cara que ama muito o Remo. Porque o sócio torcedor do Remo ele não entrega praticamente nada para o sócio. Apenas ali uma entrada nos jogos, que nem tá valendo a pena porque o Remo está encerrando essas atividades muito antes da hora aí na Série C. Na Série B o cara nem conseguiu usar porque boa parte da competição ficou de portões fechados por conta da pandemia. Então seria mais uma atração aí para o sócio torcedor do Clube do Remo ter direito ao voto. Imagine, gente, o quanto de gente não faria o sócio torcedor só para ter, quem sabe depois de 2 anos, esse direito a voto, para tentar mudar lá dentro. Só que para isso acontecer, tem que de novo passar por um estudo de estatuto, né? Uma mudança de estatuto. E eu não sei, sinceramente, se esses caras lá dentro têm o interesse
de mudar o estatuto. Se eles querem realmente manter o clube do Bolinha lá dentro, né, e querem fechar o espaço para a torcida. Porque eu queria até que você que está assistindo esse vídeo agora e é sócio remido e proprietário, queria que você comentasse aqui o que tem de vantagem de ser sócio remido e proprietário hoje do Remo. De verdade, queria que você comentasse aqui. Além, claro, do direito a voto. Queria que você comentasse para que a gente possa comparar as vantagens, né? Porque o cara que quer, às vezes, mudar a história do Remo, ele quer mudar a história do Remo, mas ele não tem força financeira também para fazer isso. Ele não tem condições de pagar um sócio remido, proprietário, né, para de cara logo começar a votar, né, gente? Então, assim, eu vejo muita gente interessada, né, em mudar a história do Remo, mas o estatuto ele é fechado para algumas situações, como, por exemplo, o sócio torcedor. Isso, claro, com as condicionantes, 2 anos pagando, né, para depois sim ter direito a voto, porque assim seria muito fácil também, por exemplo, um rival, né, virar sócio do Remo para votar e avacalhar com a coisa. E seria bem fácil também candidatos comprarem votos, né, porque tu pagaria o sócio torcedor de algumas pessoas, aí seria mais fácil comprar voto. Então, é uma situação que vale o debate. Há anos que eu escuto e leio a respeito desse assunto, né? E mais uma vez a eleição está chegando e o sócio torcedor não terá direito a voto. Repito, não é só essa a melhoria que o sócio torcedor merece, mas já seria, né, uma grande vantagem se o sócio tivesse direito a voto, tá? Seria muito importante, porque todo mundo gosta do Remo, todo mundo que torce pro Remo gosta do futebol também, quer ali, pelo menos no futebol, tentar mudar a história do clube. Beleza, galera? Ficou um pouco mais longo o vídeo, mas muito importante, tá? A minha opinião e as informações também nessa noite de quinta-feira para bater esse papo com vocês, beleza? Deixa o like, é muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente esses assuntos aqui fundamentais, sempre a gente escutar vocês aqui no Chaves Remista, tá bom? Um forte abraço, galera. Fique na paz. Tamo junto. Valeu!